Olá, pessoal! Aqui é Devalaio, mais uma vez com vocês, nessa apresentação astrológica junto com a Lilian Barros. É um grande prazer estar aqui, a convite dela, dessa minha amiga muito querida. E hoje nós vamos conversar com vocês a respeito de Lilith em Libra. Antes de começar, eu quero apresentar um pouquinho do trabalho da Lilian para vocês. A Lilian é astróloga há 36 anos, especializada em astrologia nas abordagens junguiana, vocacional, kármica, médica e tarô egípcio. Participou de diversos programas de TV e rádio, dá consultoria a empresas e é facilitadora em trabalhos de grupos com mitologia e astrologia mágica. Seu contato mais estreito com Lilith se deu através da astrologia psicológica nos anos 90 e vem desenvolvendo desde então uma visão menos ortodoxa e mais voltada ao entendimento de conteúdos de sombra através da lua negra e do mapa astral. Hoje nós vamos falar de Lilith como um símbolo dentro da nossa psique a partir das lendas, e não de Lilith como uma deusa ou consciência provedora de sabedoria e conhecimento. Quem me conhece, quem já acompanha meu trabalho, sabe que eu tenho um trabalho muito profundo dentro do viés psicológico, do autoconhecimento e da sabedoria de Lilith, na teosofia de Lilith. Contudo, hoje não são estes aspectos que nós vamos abordar aqui. Vamos lá falar sobre o que essa Lilith em Libra promete para a gente, né? Todos já sabem que Lilith vem da palavra Liu, né? Que significa ar. E vamos tratar aqui hoje sobre uma Lilith em signo de ar, que é Libra. Ar no sentido de que essa Lilith ela não foi moldada pelo Logos solar. E o que é Logos, né? Para quem ainda não domina muito bem a linguagem ocultista, tanto no neoplatonismo como no gnosticismo, é a inteligência ativa, transformadora e ordenadora de Deus. Isso em sua ação sobre a realidade. Ou seja, ela não foi uma Lilith bloqueada pelas exigências do Deus Pai, né? Porque o desafiou e foi expulsa do seu paraíso. Ela é uma Lilith livre, que vive no imaginário de homens e mulheres até os dias de hoje, aquela que vive de acordo com os seus desejos individuais. Por isso é importante a gente, né, recordar pelo menos um pouquinho, né, dessa mitologia de Lilith para conseguir compreender o que ela realmente vai fazer durante esse trânsito em Libra. Hoje nós vamos abordar essa Lilith mais hebraica, essa Lilith mais edênica. Vamos conversar sobre algumas lendas dela. E para isso eu fiz aqui algumas anotações que eu vou seguir para ajudar a acompanhar aqui o nosso raciocínio. Então, o nosso propósito aqui hoje é esclarecer a sombra das personagens Lilith. As personagens Lilith. E a gente vai estudar um pouquinho sobre o que essa sombra destas personagens tem a nos ensinar nessa fase astrológica de Lilith em Libra. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que a gente tem dois focos principais. Nós temos a lenda de Lilith com Adão, que é a mais conhecida, a lenda edênica e a criação da humanidade, por consequência a Eva também e o restante de toda a humanidade. E temos Lilith na figura da personagem da Lua, na lenda do princípio, o Sol e a Lua.
Então, o que nós podemos comentar sobre isso é que, dentro dessas historietas, o caráter de Lilith evoluiu ao longo dos milênios. Ela começou como um demônio feminino, comum a muitas culturas do Oriente Médio, aparecendo no livro de Isaías, no Talmud babilônico e em tigelas de encantamento do antigo Iraque e Irã. E nestas manifestações, ela é descrita como uma ameaça aos aspectos sexuais e reprodutivos da vida, especialmente o parto. Então, a gente tem isso daí registrado nessas historietas, e o que a gente está comentando aqui é que, de fato, isso está escrito. Um texto judaico medieval chamado Alfabeto de Ben Sira, por exemplo, a descreve como a primeira esposa de Adão, que é o mais conhecido, e que desobedeceu a Adão e desobedeceu ao pai, Deus, né? E afirmando a sua igualdade ao esposo. E por conta disso ela foi ridicularizada. Então, por desejar ser tratada como uma igual, ela foi punida com a demonização, ou seja, ela foi transformada num demônio e foi destinada a ter então uma má índole. Tá? Então, depois desse processo de transformação, ela adquire má índole dentro dessas histórias talmúdicas, e isso teria dado então origem à lendária, vamos dizer assim, a lendária fama do seu comportamento regressivo enquanto uma personagem. Novamente, estamos falando de Lilith como uma personagem e não como uma consciência, principalmente aquela consciência que muitas pessoas já conhecem, que não é boa e nem má, mas é muito sábia, uma grande professora, né? E uma removedora de obstáculos e que abre caminhos. Nós não estamos falando de Lilith neste aspecto consciencial, nós estamos falando de uma personagem, ok? De uma personagem hebraica, uma personagem folclórica, dentro das crenças religiosas de muita gente, e que sim, ela adquire atributos e aspectos psicológicos de sombra na maioria de nós, nascidos aqui no Ocidente, sob a influência de cristianismo, de catolicismo e de judaísmo, ou seja, das religiões abraâmicas, tá bom? Então, Lilith também aparece na Kabbalah como um reflexo maligno do aspecto feminino de Deus, reflexo maligno do aspecto feminino de Deus na figura da lua negra. Até o final do século XX, o demônio Lilith, que foi a primeira esposa de Adão dentro dessa historieta, tinha uma reputação assustadora como sequestradora e assassina de crianças e sedutora de homens. Somente com o advento do movimento feminista, graças às feministas na década de 60, é que Lilith adquiriu seu atual alto status como modelo para mulheres empoderadas, a partir de uma profunda revisão da velha teologia patriarcal, trazendo uma nova teologia feminista judaica sobre a história de Lilith. Então, as feministas elas alteraram o mito literalmente para que se conseguisse alterar a informação no subconsciente do coletivo, trazendo essa nova teologia feminista judaica sobre a história de Lilith, que desempenhou um papel fundamental em sua transformação de demônio para um modelo de honra para a mulher de hoje. Então, graças ao movimento feminista, com a alteração, a ressignificação desse mito, principalmente da Lilith edênica como a primeira esposa de Adão, é que hoje nós somos capazes de ter pensamentos mais honrados a respeito dessa Lilith. Se as feministas não tivessem alterado o padrão lá na década de 60, nós não teríamos formado uma massa crítica consciencial boa o bastante para pensarmos bem dela hoje. A partir de então, as feministas judias, aproveitando sua afirmação de igualdade,
reivindicaram Lilith como um símbolo de autonomia, independência e libertação sexual. O que todos parecem ignorar, que a maioria de nós parece ignorar, é que essas figuras de Lilith que aparecem nos antigos contos judaicos não se referem a uma só pessoa ou persona ou personagem, mas sim há várias personagens, há várias Liliths, aparentemente semelhantes entre si em termos de comportamento, mas com características distintas, tanto físicas quanto psicológicas. O mito é composto por mitologemas, que são elementos isolados que compõem um mito, e por isso nós temos Liliths tão diferenciadas dentro do mito, do código Lilith. A Lilith Lua Negra não existia a princípio, a persona Lua era submissa, enquanto a Lilith Edênica era insubmissa. Mas ambas se tornam aparentemente malignas após uma severa frustração amorosa e com desejos de vingança devastadores. No caso da Lua, ela só escurece após muito esforço para gerar uma segunda casca, a fim de se proteger de uma grande mágoa, se escondendo do Sol e do Criador e seus respectivos deboches. A Lua fez muito esforço, essa personagem fez muito esforço para deixar de ser quem ela era. Então ela criou um alter ego em cima do outro, criou a primeira casca, criou a segunda casca. A lenda fala de cascas sobre cascas, uma persona em cima da outra, a partir de seus filtros de percepção, de suas crenças sobre o masculino, e então da segunda persona, do seu segundo alter ego, da segunda casca, é que Lilith é nascida. Agora nós vamos nos aprofundar e compreender melhor os aspectos dessas histórias num quadro que a Lilian carinhosamente apelidou de Jungiando no Mito de Lilith. Então nós vamos trazer aspectos da psicologia analítica do Carl Gustav Jung para esse quadro, para a gente amplificar o nosso entendimento a respeito dessa história. Então, a gente vai começar a falar um pouco de alquimia, de arquétipos, de união psíquica, integração de dois lados. Então, nós temos aqui uma alquimia, um sol dourado mais uma lua prateada versus um sol negro mais uma lua negra. O que significa isso em termos psicológicos para a nossa astrologia atual? Nós vamos também falar sobre dois arquétipos principais dentro desse quadro que são do nosso interesse. Um é a ânima mais o ânimos, então quando o ânima e ânimos estão em harmonia. E também vamos falar de uma ânima antagônica versus um ânimos que também lhe é antagônico. E vamos trazer esse entendimento, essa luz sobre essas questões a partir das histórias de Lilith. Vamos falar também sobre a união psíquica, a integração de ambos, que na operação alquímica é conhecida como conúntio, a conúntio alquímica, que Jung estudou quando o masculino e feminino estão muito bem integrados dentro de uma pessoa. Então, o primeiro ponto a ser compreendido é que nós vamos apresentar uma organização destes fatos psíquicos com base nas lendas de Lilith que apresentamos anteriormente. O que são fatos psíquicos? Fatos psíquicos são essas estruturas que nós já carregamos em nós. O ego, o inconsciente simbólico e a sua larga manifestação de elementos, que são os arquétipos, a ânima, o ânimos, a sombra, os complexos, ok? Esses fatos psíquicos formam a anatomia da nossa psique. E não deixa de ser uma espécie de embriologia do ser, embriologia da alma, tendo em vista que lidamos com um processo de desenvolvimento e transformação pessoal. No século XX, Jung ele resgatou esse lado mais arquetípico e sublime da alquimia
como uma viagem de resgate da alma. Então, quando a gente olha para essas histórias sobre os antigos alquimistas, fica fácil de compreender. Naquela época não se tinha psicólogos, eles tinham o quê? Alquimia. Eles tinham o quê? Religião, eles tinham o quê? Hermetismo, e eram justamente essas correntes de pensamento que os auxiliavam na condução de um autoconhecimento da sua própria psique, do seu próprio aparelho psíquico, do seu próprio mindset, de acordo com a cultura e os valores sociais daquele tempo. Então, começando com a alquimia, os símbolos alquímicos nas lendas hebraicas. Na alquimia, então, o sol rege o ouro e a lua rege a prata. E, na verdade, o ouro aqui é uma metáfora, tá, gente? Tudo tem uma essência que deve ser revelada como o mais puro do ser. É isso que o ouro significa. Esse é o processo psicológico oculto por trás do ouro, tá? E com esse movimento da psique através do fogo, porque o sol é quente, é fogo, através dessa energia para conseguir fazer com que esse ouro venha à tona. Então, o fogo, ele vai trazer esse ouro à tona. Então, a gente tem o símbolo do sol, que é um círculo com um ponto no seu centro. Esse ponto no centro do círculo representa a conclusão da grande obra que os alquimistas consideravam a principal. Então, todo o discurso alquímico girava em torno da grande obra. Jung descobriu que isso era uma metáfora para a individuação. Primeira coisa que a gente tem que entender são as diferenças aí em relação ao termo individuação e individualismo, tá? Porque uma coisa é bem diferente da outra. Então, na individuação, a pessoa, o indivíduo, é um ser único. Ele é único. Não existe ninguém como ele, ninguém igual a ele. Não há ninguém como você, igual a você no universo. Até as nossas impressões digitais, elas são diferentes. Nós temos realmente uma assinatura única. Não só na impressão digital, mas também na assinatura vibracional. O indivíduo individuado, que é um ser único, ele tem características próprias, peculiares, ok? Agora, o individualismo é outra coisa, ele é uma atitude que vai privilegiar negativamente esse indivíduo, tá? E vai privilegiar essa pessoa em relação à coletividade. Então, é tirar vantagem em cima dos outros. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que a individualidade, dentro do processo da individuação, ela é progressiva. E o individualismo é regressivo. São bem diferentes, tá bom? Então, a lua aqui, dentro desse processo de alquimia, vai significar brilho e clareza. Ela é o espelho da alma, porque a lua não tem luz própria e, como um corpo celeste, não é um objeto que emite luz no espaço. Ela apenas reflete a luz do sol. Vamos começar então a entrar agora nos territórios do lado escuro da força dessa alquimia, para compreender melhor esses personagens Sol e Lua. Em alquimia, o Sol Níger, ou esse Sol negro, ele se refere à primeira fase da opus alquímica, que é a Nigredo. A Nigredo, ela representa esse processo de noite escura da alma, o escurecimento, o encontro, o confronto, o enfrentamento da sombra, integração desses elementos sombrios, reconhecimento dos aspectos menos desenvolvidos da personalidade. Então, o seu simbolismo, ele é muito profundo e, entre outras coisas, ele está associado à sombra psíquica como um arquétipo. A sombra também é um arquétipo. Porém, essa instância, essa figura do Sol Negro, esse símbolo do Sol Níger alquímico, sofreu uma apropriação indevida pelos movimentos ligados ao esoterismo e ao ocultismo
lá dos meados do século XIX. E nos anos seguintes foi usado por diversas vertentes e organizações com traços esotéricos dentro do nazismo durante o período ali do Terceiro Reich. Então, esse simbolismo ele sofreu uma adaptação bastante negativa, uma adaptação cultural que nós sabemos no que deu em termos mundiais. E a noção, então, que se tem de sol negro hoje foi muito influenciada pelo nazismo e geralmente pouco associamos ao sol negro alquímico original, que fala justamente dessa decantação dos processos sombrios da psique, porque é exatamente isso que a Nigredo faz quando você entra numa fase sombria, uma fase de noite escura da alma ou de um período em que tudo te incomoda. Você realmente é obrigada a olhar para estas instâncias e começar a decantar esses elementos, separar o que serve, o que não serve, o que eu preciso descartar, fazer realmente uma limpeza aí na sua alma. Aqui hoje nesse trabalho nós vamos utilizar então o sentido clássico do sol negro, que é a Nigredo alquímica, tá? O sol negro original, que foi adaptada por Jung no seu trabalho referente ao estudo da psique, tá bom? Vamos agora para a lua negra como a Lilith astrológica e fazendo então um comparativo da lenda da lua descrita no Zohar. Temos aqui alguns pensamentos que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. A Bárbara Couto, no seu livro, o livro de Lilith, ela diz o seguinte: embora a lua continue a governar como um dos luzeiros, ela se sente inferiorizada, pois a intervenção de Yahvé tira sua liberdade de escolha e a redução de seu poder resulta na casca do mal Clifá, da qual Lilith foi gerada. Gente, isso daqui é uma reflexão muito profunda, uma reflexão psicológica muito profunda. Então, a lenda de Lilith com Adão, todos nós já conhecemos. Ela, a primeira esposa de Adão, não quis se deitar por baixo, ela abandona Adão, ela atravessa o Mar Vermelho voando, porque ela era alada, ok? Se encontra com um cara chamado Samael, começa a viver com ele. Adão se sente ali todo pobre e abandonado, pede para ir chamar de volta e ela não quer voltar. E então, na medida então que ela diz que ela não volta mais, então ela é transformada numa demonesa, ok? Ela é demonizada, ela se torna má a partir desse momento. Agora, ali na Lilith, a lenda da lua, a gente tem uma outra personagem. A gente tem uma personagem com a psique já enfraquecida. Então, existiam dois luzeiros, o sol e a lua. No princípio, eles eram do mesmo tamanho. Contudo, os dois começam a ter um conflito, uma competição entre si, uma projeção sombria. E é justamente aí que entram os processos de decantação desse casal, né? Se você olhar o Sol e Lua como um casal, e eles não conseguem decantar esses elementos, né? O Sol continua debochando da Lua, a Lua continua debochando do Sol, e aí chega Deus, ele faz uma intervenção que favorece o Sol, né? E desfavorece a Lua, e é a respeito dessa intervenção que a Bárbara Couto fala. Embora a Lua continue a governar como um dos luzeiros, ou seja, ela continua no céu como um dos luzeiros, sol de dia, lua à noite. Ela continua governando, mas ela continua governando como a líder das fileiras inferiores. Ela se sente inferiorizada porque o Criador fala para ela: olha, vai lá para o seu lugar é ser líder das fileiras inferiores. E ela, o que ela faz? Ela obedece. Ela se magoa e obedece. No começo ela ainda se queixa, por que eu tenho que ser aquela que se esconde com o véu? Deus aponta de novo, vai tomar o seu lugar. E aí ela não questiona aquilo,
certo? Ao contrário da Lilith edênica, a Lilith, esposa de Adão, que não aceitou a imposição masculina. Então nós estamos falando de personagens completamente diferentes aqui, embora ambas tivessem recebido o nome Lilith. Lilith, ela não existia como lua negra, o que existia e quem existia era a Lua, apenas a Lua com sentimentos de inferioridade, magoada pelo Sol, e essa intervenção de Yahweh tira-lhe a liberdade de escolha. Ela permitiu que essa intervenção lhe tirasse a liberdade de escolha. E a redução do seu poder é justamente a redução desse poder dela, desse feminino, que resulta na casca do mal chamada Clifá, da qual Lilith foi gerada. Então, ou seja, foi um processo de repressão, a repressão da mágoa, a repressão do ódio. Ela vai o quê? Se encascando, né, para se proteger, para se defender, e no momento em que a segunda casca é gerada, uma segunda persona, então o que ocorre? Ela nasce irada, revoltada, perversa. E esse é o modelo de lua negra, então esse é o processo psicológico. Então nós temos o sol dourado e a lua de prata versus esse sol negro e essa lua negra. Dentro de uma inspiração recebida de Lilith mesmo, eu estou compartilhando aqui com vocês agora alguns trechos do livro Lilith, Rainha da Lua. Eu recebi uma intuição dela e nós colocamos o seguinte: se observarmos mais de perto a identidade psicológica de Yahweh, perceberemos que Lilith, a lua negra, a personagem, é originada deste aspecto autoritário dele, o hábito de tomar o poder à força, o poder de julgamento e punição, o poder de governar pelo medo. Só quem sente medo impõe o medo. Vamos prestar atenção nisso, anota aí no seu caderninho nesse estudo. E aqui a gente também traz uma outra observação inteligentemente feita pela nossa querida Lilian Barros para o livro Lilith, Rainha da Lua, para o nosso livro também. E a Lilian, nesse momento, então, ela, nessa parte do livro, ela coloca um raciocínio muito interessante, né? Um raciocínio comum que deriva a Lilith como uma lua negra na astrologia provém deste ponto cego da lua, dessa casca que impede a sua luz de sair e que não permite que nenhuma outra luz de fora possa entrar. Ela funciona também como uma cicatriz no mapa astrológico que traz os aspectos que necessitam de remissão kármica, segundo alguns astrólogos modernos. Como Lilith é relacionada então ao ar e à sua circulação, ventilando pulmões, oxigenando células, ou na circulação elétrica produzida pelos neurônios e transmitida a todo o corpo, nós percebemos então, né, uma ativação dessas características orgânicas durante esse ciclo. É claro, alguns são mais sensíveis ao trânsito, outros não, deixando bem claro, tudo vai de acordo com o que esse trânsito de Lilith faz sobre o seu mapa natal, tá? Mas em características gerais, nós podemos atribuir a Lilith exaltada em Gêmeos. Portanto, em Libra ela não está tão ruim assim. É um signo irmão de elemento. Já o domicílio é atribuído a Capricórnio, que é aquela parte mais terrosa, né, da lua negra. Mas essas dignidades elas não são unânimes na comunidade astrológica, tá? Bem como a própria utilização da Lilith, que muitos astrólogos ainda relutam em considerar esse ponto no mapa até hoje. Vamos então agora falar de arquétipo, a ânima e o ânimos. Então nós temos aqui dois casais. Nós temos uma ânima e um ânimos em harmonia e uma ânima e um ânimos em desarmonia.
O que é isso? Vamos estudar. Jung, ele descreveu o ânimos como o lado masculino inconsciente de uma mulher, e a ânima é o lado feminino inconsciente de um homem. Cada um transcende a psique pessoal. Isso significa que está além do indivíduo, está além da persona, ok? É um arquétipo, é universal, é uma estrutura que é herdada. A lenda da lua traz essa interação de ambos como personagens em conflito, como um ânimos que não aceita sua ânima e uma ânima submissa e vingativa com o seu ânimos. Tanto na lenda do Éden com Adão e Lilith, quanto na lenda da lua do princípio com o Sol e a Lua, nós temos o casamento e os seus desafios como relacionamento psíquico. Quando há um conflito no casamento psíquico entre o Sol e a Lua, Adão e Lilith, temos um processo de iniciação de uma nigredo alquímica, ok? Uma sombra. É um processo que vai exigir muito reconhecimento, muita paciência de ambas as partes, até mesmo para perceber o que é meu, o que eu estou projetando em você e vice-versa. E é um período, sim, de muitas projeções, de contraprojeções. Então, você projeta, ele reflete, rebate para você. E aí você projeta e reflete e bate de volta no outro. E fica nesse círculo e não tem fim se ambos não começarem realmente a fazer essa decantação, a olhar para isso e a entender que o que muitas vezes o outro lado está manifestando pode ser um processo não integrado meu, algo que eu não reconheço em mim. E essa decantação também vai envolver processos de reconhecer que muitas vezes a projeção que o outro vai fazer sobre mim pode estar falando unicamente dele e não necessariamente de mim. Então é um processo muito delicado, exige paciência nessa análise para você começar, paciência e autoconhecimento, para você começar a perceber o que é meu que está em você, o que é meu e que eu reconheço em ti e que me desorienta totalmente, me deixa irada, irado, e o que é seu, que é projetado sobre mim, que te deixa irado ou irada. Porque quando é uma projeção completamente da outra pessoa e você não se reconhece nisso, aquilo realmente não te afeta, não te incomoda, a não ser que o comportamento da outra pessoa seja realmente muito desregulado. Aí talvez seja necessário se tomar uma ação, uma conversa, partir para uma terapia, enfim. É um período em que os nossos parceiros ou parceiras, os nossos opostos complementares ou os nossos semelhantes antagônicos são canais das manifestações das nossas próprias sombras. Quando nossos elementos sombrios estão bem resolvidos dentro de nós não nos incomodamos quando eles se manifestam em nossos parceiros, pois conseguimos estabelecer limites com clareza, sabedoria e respeito, a não ser que outra pessoa realmente esteja muito descompensada, que uma conversa civilizada não seja o caso. Então, indica-se terapia de casal e, em alguns casos, redunda mesmo na separação, né? E fica esse processo psíquico incompleto que você provavelmente vai reproduzir para conseguir decantar espelhando em outra pessoa no futuro relacionamento. Tem isso, gente. Tem isso, tá? Algumas pessoas chamam isso de karma. Ação e reação. Vamos continuar. Quando as forças antagônicas se harmonizam, então aí a gente já começa a ter um processo bom nesse karma, então ação e reação positiva, então a gente começa a ter méritos positivos nisso, então começa a vir um dharmazinho gostoso, quentinho, saboroso, né? As chances de integração e entendimento de ambas as partes aumentam a possibilidade de um crescimento no ganha-ganha, que é um aspecto positivo de Libra como símbolo da balança e equilíbrio justo entre as forças. Então, nós estamos falando de Lilith em Libra, e Libra traz este símbolo da balança, o símbolo da balança e equilíbrio justo entre as forças.
Nas lendas de Lilith, é sempre um que perde para que o outro saia vencedor. Observe bem. É exatamente isso que acontece com essas personagens e com esses personagens. E essa desregulação, anota essa palavra no caderninho, desregulação, embora equilibrada aos olhos do universo, é desarmônica no nível individual, no nível do indivíduo, impedindo o seu crescimento para a individuação ou para a iluminação, para o autoconhecimento, que era justamente o que? A opus dos alquimistas. Vamos explicar um pouquinho melhor essa ideia, né? Então, os dois são antagônicos, desregulados, e nós vivemos o que? Num universo dual. Vamos dizer assim, que os dois estão antagônicos e desregulados. Então, nosso universo ele é dual, duas forças, dois opostos complementares que podem sim estar em harmonia e trabalhar um a favor do outro, um pelo correto balanço do outro. Quando você tem uma força muito positiva no universo, automaticamente o seu contrário é criado e vice-versa, porque o universo ele precisa desse balanço. Então isso traz equilíbrio para as forças estruturais desse universo. Nós podemos chamá-la de grande feminino e de grande masculino, já que nós estamos falando de ânimos e de ânima aqui, e que ambos são arquétipos universais que se expressam através das pessoas. Então, não são as pessoas que ativam os arquétipos, mas muito pelo contrário, os arquétipos é que nos tomam e nos vivem, usam as nossas vidas para nos ensinar e para terem experiências humanizadas. Então aqui você tem duas forças antagônicas que garantem o equilíbrio. Porém, a desregulação, isso quer dizer, estar em equilíbrio não significa estar em harmonia. Então essa desregulação, embora equilibrada aos olhos do universo, ela é desarmônica no nível do indivíduo. Então é necessário não só a diferença entre ou seja, a presença, a existência entre essas forças antagônicas. É necessário que elas estejam em harmonia para que ambos fiquem bem. Porque mesmo quando estão num processo desarmônico, a balança faz o seu movimento para ter equilíbrio, uma hora um lado luz, uma hora um lado sombra, até que ambos se harmonizam. E aí nós temos aquele símbolo fechado do yin e yang, um equilíbrio, onde um grande masculino contém em si uma essência feminina e o grande feminino contém em si uma essência masculina. Lilith representa nos mitos mais antigos essa relação homem-mulher, mas isso num nível muito mais primitivo, simbolizando então a materialização dos desejos e dos medos. Nós viemos de um trânsito de Lilith em signo de terra, né, em Virgem, que terminou agora, dia 29 de junho de 2024, e que trouxe o desafio da autocrítica virginiana, que, quando mal utilizada, desenvolve medos importantes, né, que nos impedem de atingir o ponto de equilíbrio interno tão necessário agora para esse ciclo que se iniciou em Libra, né, o signo do equilíbrio, da balança. E é por conta dessa falta de equilíbrio que eu vejo aí dois pontos principais que nós vamos poder perceber um pouco mais durante esse trânsito, né? Duas tendências negativas comportamentais que costumam ser mais evidentes nos relacionamentos a dois e que poderão ser um pouco mais percebidas.
pelo menos até 26 de março de 2025, quando termina esse trânsito de Lilith em Libra. O primeiro deles é o perigo de endeusar os parceiros, porque afinal, né, a pessoa muito autocrítica, que não tem usado essa autocrítica de forma sábia, né, tende a perceber o outro como alguém muito melhor, muito superior do que si mesmo. E os superiores comandam. Portanto, seria aí se deixar comandar pelo parceiro numa relação. A segunda a possibilidade mais viável aí nesse período é a da despersonalização, que pode levar um indivíduo a projetar os seus próprios defeitos e medos em seus pares, tornando-os os verdadeiros bodes expiatórios dos seus pecados. Assim que essa dinâmica negativa acontece, esse indivíduo com Lilith em Libra, em desequilíbrio, óbvio, deixa de perceber a sua própria individualidade ao desonerar-se de qualquer responsabilidade sobre o que há de negativo em si, né? Afinal, ele passa para conta do outro. Então, quanto à primeira Lilith, nessa que costuma endeusar os seus pares, né, há uma necessidade inconsciente aqui de manter a figura masculina num pedestal, né, que é seria assim uma qualidade mais Eva do que Lilith, né? Porque ainda não se descobriu a sua própria liderança, o seu próprio senso de importância. Então, esse ídolo tanto pode ser o parceiro na vida, como o seu superstar da música, o seu crush do cinema, ele acaba sendo objeto de admiração constante. Mysterium Connectionis em Lilith, que palavra que é essa, né? Então, Jung, ele trazia essa definição da Mysterium Connectionis, da Conuntio, quer dizer, o mistério da Conuntio, o mistério da união. Como é que harmoniza esses dois lados? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a Lilith hebraica e os relacionamentos. Vamos começar. Em Lilith, nós temos Sol e Lua, então existem mais personagens em relação a Lilith. Aqui a gente só está trabalhando esses dois básicos que são os mais conhecidos. Mas eu vou citar aqui alguns outros para vocês conhecerem e até para vocês darem uma pesquisada se vocês desejarem posteriormente. Então, em Lilith nós temos Sol e Lua, Lilith e Adão, Lilith e Samael, Lilith e Ashmodai, Lilith, a súcubo e os homens, e Lilith e Deus. Sim, Lilith também, um determinado ponto ali desse mito, ela se torna a consorte de Deus. O que quer dizer, né, essas várias representações, né, dessas várias Liliths, ou seja, desse código, são personas diferentes, personagens diferentes, com mindsets diferentes, comportamentos diferentes, embora queira se dar o tom de que se trate da mesma força ou entidade malévola, e não é esse o ponto que nós queremos aprofundar aqui, mas é uma coisa que a gente precisa trazer para o nosso palco, para o palco das nossas investigações, se a gente quiser entender melhor esse processo de harmonização, como que é essa influência de Lilith nas relações, nos relacionamentos, e não só apenas relacionamentos afetivos, relacionamentos com os nossos amigos, as nossas amigas, os nossos companheiros e parceiras de trabalho, e por aí vai. Então, Jung, ele definia a Conuntio da seguinte forma: os fatores que se reúnem na Conuntio são conhecidos como opostos, seja confrontando-se na hostilidade ou atraindo-se no amor. Para começar, eles formam um dualismo. Por exemplo, os opostos são úmido e seco, frio e quente, acima e abaixo, espírito, alma, corpo.
céu e terra, fogo e água, claro e escuro, ativo e passivo, volátil e sólido, caro e barato, bem e mal, exposto e oculto, leste e oeste, vivo, morto, masculino, feminino, sol, lua, homem, mulher. Com frequência, a polaridade é organizada como uma quaternidade. Olha, lembra lá? A gente viu o que? O sol dourado e a lua prateada, versus um sol negro e uma lua negra. Então, isso é uma quaternidade, com os dois opostos se cruzando. Dois casais, ou seja, dois indivíduos e suas respectivas sombras se cruzando, como, por exemplo, os 4 elementos ou as 4 qualidades, úmido, seco, frio e quente, ou as 4 direções e estações, produzindo assim a cruz como um emblema dos 4 elementos e símbolo do mundo físico sublunar. Então a gente traz aqui o conhecimento de como funcionam as relações. As relações, ingenuamente, nós acreditamos que são apenas entre 2 pessoas, mas não, são entre 4 pessoas. Você e sua sombra com a outra pessoa e a sombra dessa pessoa. Isso aqui é a quaternidade. Então a Conuntium, ela tem esse mistério, ela é formada de uma estrutura de 4. Essa união, para ser compensada, tem que ter esses 4 elementos. Tá bom? E aqui a gente está falando de anatomia da psique mesmo. Então a gente pode se perguntar quando que Conuntium acontece dentro de uma pessoa. Quem vai trazer essa resposta para gente é um analista junguiano que foi discípulo do Jung, chamado Edward Edinger, tá? Ele continuou ali a obra do Jung, né? Então, primeiro, você vai ter o que? O ego, né? E ao longo da sua formação, vai se estabelecendo como algo definido. Então, a gente nasce, e aí a gente começa a entender que a gente é uma pessoa, um indivíduo separado da nossa mãe, separado dos nossos pais, que existem outras pessoas separadas de nós. Então, o ego começa a se desenvolver e a se formatar aí. Vai se estabelecendo como algo definido ao longo do tempo. Eu sou isso e não sou aquilo. E quando o ego fala não, é um processo fundamental no desenvolvimento inicial dele. Aprender a discernir, eu sou isso e não sou aquilo. O não é muito importante. E o resultado, essa atitude, essa ação que é natural na evolução da psique de qualquer pessoa, é justamente o surgimento da sombra, pessoal. É assim que nasce a sombra. Eu sou isso e não aquilo. Então, tudo que eu nego e separo de mim mesmo prevalece, mas é armazenado num compartimento do inconsciente, ou seja, o território da sombra, que cedo ou tarde será reencontrada como uma realidade interna que eu vou enxergar refletida em outra pessoa. É inevitável esse processo, faz parte do crescimento psicológico. O par de opostos mais temido pela maioria de nós é o do bem e do mal. E é curioso porque na lenda do Sol e da Lua, então, você tem lá na observação da Bárbara Couto, que eu apresentei anteriormente, embora a Lua continue a governar como um dos luzeiros, ela se sente inferiorizada, pois a intervenção de Yahweh tira sua liberdade de escolha e a redução do seu poder resulta na casca do mal, Clifá, da qual Lilith foi gerada. O par de opostos mais temido é o do bem e do mal, ou seja, teve uma repressão, um recalque ali, um recalque de uma mágoa muito profunda. Isso se tornou o mal, aquilo que eu me nego, aquilo que eu separo de mim, prevalece. Eu preciso reconhecer e integrar. E integrar, muitas pessoas acabam confundindo com se deixar levar ou dominar-se por. Mas não, integrar é justamente se acolher, reconhecer, chorar, decantar, separar o que você não deseja mais, né? Separar no sentido de respirar fundo, reconhecer e ver que realmente aquilo faz parte de você, mas que você não precisa mais rodar dessa forma, você não precisa mais rodar dessa maneira e adotar
posturas e atitudes diferentes que vão fazer com que você seja realmente uma pessoa diferenciada, um ego bem trabalhado, um ego bem desenvolvido. A saúde e a sobrevivência do ego depende justamente de como ele se relaciona com isso, com essa dualidade dentro dele. Então é muito importante que o ego se perceba mais como bom do que como mal. Talvez algumas pessoas se confundam, né? Então eu não posso dizer eu sou isso e não aquilo, porque se tudo que eu nego e separo de mim vai prevalecer, eu não posso ter então a sombra do não. O não, ele é realmente importante para esse desenvolvimento do ego. É muito mais importante para a saúde do ego que ele mesmo se perceba mais como bom do que como mal. E essa ação interior é que acaba gerando a sombra, mas é necessário. Lembra que a gente comentou? O universo é um universo de opostos, é uma ação de equilíbrio. É um equilíbrio isso daí. Pois o ego imaturo não suporta as experiências da sua própria maldade sem sucumbir dentro de um processo de desmoralização. E de fato, quando você descobre que você não é o lindinho ou a lindinha da história, se você é um tipo de ego, traz um tipo de ego que nunca parou para pensar e nunca se chocou com estas questões de si mesmo, si mesma, então realmente vai te trazer um processo de desmoralização. Um ego maduro e mais bem resolvido e fortalecido suportaria tudo isso e ainda tiraria um bom proveito dessas lições para o seu próprio progresso. Então é saber lidar com os nãos, porque o surgimento da sombra realmente é inevitável. Isso também gera um outro fenômeno que é a alocação do mal. O mal ele deve ser fixado, estabelecido como ocupando um lugar específico. Quando algo mal acontece, a culpa ou responsabilidade deve ser estabelecida sempre que possível, ou seja, vai para fulano de tal. É extremamente perigoso ter o mal flutuando livremente pelo mundo. Ninguém deve pessoalmente carregar o fardo do mal, ser o bode expiatório. Agora, quais são as soluções que a gente vai trazendo para isso? À medida em que o ego amadurece, sua autopercepção muda gradualmente e o indivíduo, a pessoa, se torna capaz de assumir a tarefa de ser o portador do seu próprio mal. Reconhecer que você não é só 100% bom. É importante que você, como indivíduo, se perceba mais como bom do que como mal, mas é importante que você perceba que você tem aspectos não desenvolvidos aí dentro e que a sociedade como um todo rotula de mal, de maldade, é mal visto. Então não é mais tão importante colocar o mal em outro lugar, situação ou pessoa, quando você tem um ego amadurecido, um ego bem resolvido. Então, quando um indivíduo se torna capaz de reconhecer o seu próprio mal, a sua própria sombra, ele carrega em si os opostos, contribuindo então para a criação da conúntio. É aí que acontece a conúntio, porque a conúntio é o casamento, a união, o entrelaçamento harmonioso dos opostos. Quando eu começo a reconhecer, a escanear o campo interior e a olhar para o que está refletido fora, eu começo a integrar. Eu começo realmente a assumir o que é meu, o que me pertence e aquilo que eu joguei como responsabilidade ou como culpa de outra pessoa e não era meu. Eu fiz aquilo, eu cocriei aquilo. Aí então a gente tem um ego amadurecido, um ego pronto para uma conúntio. A conúntio, primeiro, então, ela vai acontecer no processo de sombra, no processo de integração, de decantação dos elementos que são meus, dos elementos que não são. Depois desse ego estar bem amadurecido, então significa que ele começa a estar pronto para entrar num processo de conúntio e de relações de outra natureza além de si mesmo, porque todas as nossas relações então são resultados das nossas projeções. A resposta de responsabilidade pelas nossas ações, primeiro internamente e em segundo com os outros e com o mundo. Isso nos leva de volta a Lilith,
quando em conflito com Adão, e também de volta para a lua negra, quando o feminino é tomado pela própria Nigredo, refletindo a escuridão já existente no seu oposto complementar, no masculino, nesse sol. A partir do momento que o sol entra nesse processo de sombra, rejeita a lua, debocha da lua e ainda acha muito bom que o Criador mande ela ser líder lá das fileiras inferiores, ela se cobrindo de casca, deixando de brilhar. Então, a partir do momento que esse masculino fica feliz com isso, ele já não é mais o sol dourado, ele já não representa mais aqueles atributos do ouro, da alquimia, dos antigos alquimistas. Ele se torna um sol negro. E essa lua negra vem como complemento, um reflexo de si mesmo. Eu conheci uma moça que ela conseguia se afeiçoar assim a qualquer um que prometesse ali, né, trazer a masculinidade embrulhada na divindade. Então ela trabalhava com o tarô do Rajneesh, era seguidora do médium João de Deus, chegou até a ser consultada por ele, e era também ali seguidora de alguns pseudo-gurus tântricos aqui do Brasil também, né? Acabava fugindo totalmente de tudo que era subjetivo, então os conselhos do mapa não caíam muito bem, relutava em lembrar os conteúdos simbólicos de sonhos que podiam ajudá-la ali a decifrar, pelo menos começar a entender todo esse processo, e obviamente fugia de terapeutas também. Com isso, relacionamento a dois é algo impossível. Ela prefere continuar lidando com os seus pseudo-parceiros. Como Lilith não admite ser dominada pelo outro, né? O que deveria ser aí adotado como uma postura por ela seria talvez o enfrentamento da verdade sobre o líder masculino idealizado. Aceitar ali uma leitura de mapa com abordagem psicológica, uma psicoterapia que pudesse aprofundar aí a compreensão do masculino na sua vida, do pai, da figura paterna, né, da figura divina, do pai do céu, e as suas relações com os homens reais poderiam acontecer sem grandes transtornos após decifrar esse pontinho específico aí da sua dinâmica interior. Quanto ao segundo caso, que é o da despersonalização derivada da projeção dos defeitos no outro, isso pode levar a quê? A negação da necessidade do outro, o que, somado com a resistência natural em perder a própria liberdade, leva um indivíduo a encontrar 1000 defeitos em seus pares, que vão ali justificar talvez uma eventual separação ou os problemas do dia a dia da relação. Assim pode-se continuar fugindo das relações sempre com um pretexto e partir em busca do parceiro perfeito. Aquele não tá bom, tem um melhorzinho, eu vou encontrar ali na esquina, sendo que a própria pessoa não busca em si os pontos a serem aperfeiçoados. Então essa é uma Lilith que alimenta a sombra do julgamento e da crítica destrutiva por estar distante do que é verdadeiramente valioso numa relação. Lado venusiano dessa Lilith em Libra, o amor. Afinal, só quem sabe o que é amor atinge um estado bem mais próximo dessa perfeição, né, tão idealizada, a começar pelo amor por si mesmo, com todos os nossos defeitinhos, aceitando, perdoando-se, passando então a amar o próximo. Aí sim a gente tem a cura da sombra da pseudo-perfeição. Uma dica que eu sempre dou para as minhas clientes com essa Lilith é que substituam a busca pelos defeitinhos, né, que irritam tanto ali a elas em seus pares, pela exaltação das suas qualidades. Então vamos lá, vamos falar do que ele tem de bom. E quando uma situação qualquer ocorre, dispara o senso crítico aí de uma forma inevitável, né? Então busquem o valor, a lição positiva que vocês podem extrair disso. E caso seja impossível resolver a situação sem disparar críticas, faça isso como vocês gostariam de ser criticadas, não é? Afinal, a Vênus de Libra, ela pode
trazer o ponto de equilíbrio perfeito para essa Lilith através de uma comunicação mais diplomática, mais amorosa. Então, muitas DRs vão acontecer nos próximos 9 meses, mas estejam confiantes de que elas serão extremamente gratificantes se vocês procurarem fazê-las aí com mais harmonia do que excelência. A Lilith na casa 7 é uma Lilith que tem muita dificuldade em dizer não. Ela quer ser aceita, ela quer ser amada. Ela abdica das próprias opiniões para seguir o que os outros falam. Com isso, elas passam a não ser ali muito bem, muito apreciadas, né? Ficam ali com aquele arzinho de, olha, ela tem um jeitinho perigoso, mas está ali muito escondido. Por fora ela fala que sim, mas a gente sente, né? Quando a pessoa realmente está ali se contrariando para ser aceita. Sempre fala que está tudo bem, está tudo muito lindo, obrigada, e sem críticas, sem nada do tipo. Quando você menos espera, essas pessoas tentam de uma forma ou de outra impor a sua vontade real. Na intimidade das relações, essa Lilith, casa 7, a lua negra, quando ela não está satisfeita, ela pode ir em busca do que deseja em outros lugares. E isso, dentro da relação íntima sexual, acaba ali tornando-a não muito fiel. Ao mesmo tempo em que preserva as aparências do casamento, né, do relacionamento conjugal, ela também quer ter essas experiências que a façam se sentir livre, já que o prazer está simplesmente em compartilhar a vida com alguém, desde que esse alguém não me comande, desde que esse alguém também não seja muito comandável. Então ela manipula alegremente os seus companheiros, sempre com as melhores intenções. E o namoro acaba sendo forte, né? O casamento só se tiver realmente ali algumas pinceladas muito lúdicas, muito fantasiosas, é que podem manter essa Lilith de casa 7 interessada em tempo integral. As famosas dicas, né? Dicas para você conseguir lidar com Lilith em Libra. Aqui a coisa é bem genérica. Eu digo que qualidades como tentar manter harmonia interna, externa, autorrespeito, respeito externo ao outro, autoconfiança, confiança no outro, autoequilíbrio, equilíbrio nas relações e diálogo, muito diálogo, mas para a gente ter realmente assertividade aí no que tange a conseguir reverter processos difíceis durante esses 9 meses, eu digo para você, procure o seu astrólogo e faça aí a interpretação dos trânsitos dessa Lilith sobre o seu mapa natal. Não tem melhor forma de você conseguir lidar com a sua lua negra. E agora chegamos nos nossos finalmentes, costurando todos estes pontos, estas informações suculentas que nós deixamos aqui para vocês. O que essa Lilith em Libra nos ensina propriamente? Vamos descobrir? Primeira coisa é a necessidade de reavaliar e questionar a forma como nós nos relacionamos conosco e com os outros. Então, se as sombras estiverem bem trabalhadas, a gente cria uma oportunidade, a gente tem a possibilidade de viver um relacionamento mais sólido e leve, tanto com a gente quanto com qualquer outra pessoa. Agora, se as sombras estiverem negativamente ativas, acionadas no nosso, vamos colocar assim, no nosso metabolismo psíquico, o que a gente vai experimentar, né? A gente vai sentir, sim, dificuldade em assumir compromissos sérios. Né? Dentro da gente e fora da gente. Tanto compromisso com a gente mesmo, de não conseguir dar conta do recado, quanto mais compromisso fora da gente, com outras pessoas. Essas instâncias são bem representadas pela personagem da Lilith edênica, porque depois que ela é demonizada e condenada a viver como súcubo, então ela se torna o quê? Uma mulher promíscua, um feminino
que não assumia compromissos com ninguém, um feminino que chegava e que ia embora, chegava, obtinha o que desejava e ia embora. Um segundo ponto que a gente precisa trazer aqui para a nossa conversa e para a nossa conclusão desse assunto é a dificuldade em encontrar equilíbrio ou justiça em determinadas situações. Essa Lilith em Libra, ela vai trazer essas dificuldades, essas questões, se a sombra não estiver bem trabalhada. Essa dificuldade traz justamente uma valiosa lição, que é a valorização da liberdade do diálogo. Então, Lilith em Libra vai trazer a necessidade de valorizar o que? Diplomacia, né? A liberdade, o diálogo. Você pode pensar diferente de mim, tá tudo bem. O fato de alguém pensar diferente da gente não cancela a nossa existência. Isso daí foi uma luta da Lilith edênica. Isso foi uma luta da Lilith edênica, se a gente parar para pensar, da primeira esposa de Adão, a Lilith do Éden. Numa oposição ali com a personagem da Lenda da Lua Negra. Enquanto a Lilith edênica ela valorizava a liberdade, o diálogo, e depois ela caiu para a sombra, a personagem da Lua, que gera a Lua Negra, ela se diminui para agradar. É cheia de ressentimento e começa a se camuflar para esconder a própria luz. Ela joga a luz na sombra. E aí o que acontece? Dessa camuflagem, né, da segunda camuflagem, então, que vem de uma casca por cima da outra, a Lilith Lua Negra é nascida como uma personagem mal resolvida da Lua, uma continuação de algo que não se resolveu no passado, uma perpetuação de uma maldição de família. Então, conforme você não se assume, você vive personagens que não são você. E você vai empilhando um personagem, uma persona em cima da outra, escondendo a sua própria falsidade, ok? Os seus julgamentos, o que você realmente pensa, suas opiniões. Você começa a se desconectar da sua verdadeira essência. E essa é uma das lições da Lenda da Lua. Lidar com essa Lilith em Libra vai significar para nós deixar o amor fluir, meditar sobre o perdão, principalmente o perdão do feminino, que as duas personagens que nós trouxemos aqui para o nosso cenário hoje exemplificaram muito bem. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando esses conhecimentos, agradecendo também a Lilian pela oportunidade de estar fazendo esse quadro aqui com ela. E agora eu deixo vocês com Lilian Barros. Vamos agora dar uma olhadinha no mapa de ingresso da Lilith no signo de Libra, que ocorreu no dia 29, dia 29 de junho de 2024, às 6 horas e 23 da manhã, em Brasília. O que esse mapa mostra, gente, é mais o tom, né, do que vai estar acontecendo aqui, né, com a nossa população brasileira, né? Então, não vamos entender essa Lilith como sendo aquela que pode ser aplicada a todo e qualquer um no mundo. Não, vamos dar uma focada aqui em como o brasileiro pode estar sentindo melhor. Os trânsitos mais importantes são, em primeiro, a Lilith em oposição a Netuno. Essa causa aí muitas ilusões e desilusões, né? Notem o que a gente vê mundo afora, né? Pessoas desiludidas com seus líderes religiosos, com atentados dos seus líderes políticos, ou com simples dificuldade em se manter neutras perante a polarização que é flagrante, né? Que eles próprios nos têm imposto. Então, obviamente, essas flutuações, essas oscilações que mexem muito com a gente, acionam esse aspecto negativo de Netuno, que é o medo, e muitas vezes podem fazer com que as pessoas se tornem reativas de uma forma até agressiva por conta da Lilith, né? Muitas vão sofrer aí com como se estivessem sendo traídas, né, pelos seus namorados, pelos seus amantes.
Muitas vão estar aí criando expectativas com fake news, né? Afinal, Netuno é aquele que camufla, é aquele que causa confusão, né? E pode, obviamente, aí tornar a vida do brasileiro um pouquinho mais difícil, especialmente quando ele acessar a mídia mainstream. Já Lilith em trígono com Plutão é um aspecto positivo, apesar de serem 2 pontos ligados à sombra, né? A Lilith bem aspectada com o regente de Escorpião, ela vai nos dar a chance de corrigir padrões de comportamento negativos, especialmente para quem faz terapia, para quem faz seu mapa, ou está aí sempre envolto em autoconhecimento. Esses comportamentos agora podem ser corrigidos, expostos primeiramente e corrigidos posteriormente com uma certa facilidade. Portanto, a gente vai ver aí, né, o povo brasileiro conseguindo trabalhar um pouco melhor aí com esses conteúdos de sombra. E apesar de não estarmos aqui falando, né, de um ponto astronômico, afinal a Lilith não é um ponto astronômico, essa é uma energia muito sutil que cada um vai interpretar, obviamente, de acordo com o seu nível evolutivo. Mas quem mergulhar e procurar conhecer-se, aprimorar-se, terá agora, né, nesses próximos meses, uma grande chance de poder trazer à tona esses conteúdos e conseguir resolvê-los. Lilith e Urano em trígono, esse é o terceiro aspecto que eu considero mais importante nesse mapa de ingresso, é a Lilith dos relacionamentos a dois que está se expandindo para uma integração social. Isso pode sim ser uma expansão muito positiva, afinal trata-se de um trígono, né? Notando aí que as pessoas vão conseguir resolver os seus problemas, mesmo estando em grupos, junto às suas comunidades, suas famílias, junto aos seus amigos, e sempre buscando aí soluções novas, né? Novas formas de lidar com antigos problemas. E isso pode lhes proporcionar, obviamente, maior progresso pessoal, maior independência. Como se trata de um trígono, podemos notar que a maioria das pessoas que são sensíveis a esse aspecto, elas vão estar ali obtendo o que querem de forma, podemos dizer assim, mais corajosa, pensando no futuro de uma forma muito mais otimista. Então, eu considero essa análise inicial, né, o mapa de ingresso dessa Lilith, como sendo assim muito positivo para nós aqui no Brasil. Sobre a Lilith, com todos os seus aspectos mais profundos, sobre também os fundamentos astrológicos da Lilith, a abordagem psicológica que a gente vai usar muito nessa série de 12 vídeos, vocês vão encontrar aqui na descrição, né? O primeiro desses vídeos, que foi Lilith em Virgem, vai trazer para vocês então conteúdos complementares a essa análise feita aqui. Então, obrigada a todos, até a próxima Lilith em março, Lilith em Escorpião.